Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um evento aqui do nosso curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, da Casa da Comunicação. E hoje a gente tem o prazer de fazer mais um webinar relacionando a Associação Brasileira de Marketing de Negócios e a Universidade Veiga de Almeida. Aí hoje a gente vai falar principalmente de um assunto que interfere diretamente nas nossas expectativas e na nossa vida, que é a crise e principalmente a pós-crise, correto? E hoje a gente está trazendo aqui, como eu disse, a Associação ABMN, Associação Brasileira de Marketing de Negócios, 4 convidados importantíssimos relacionados ao mercado, relacionados à prática direta do que nos interessa, que é a atividade econômica, a atividade social e econômica que relaciona a nossa perspectiva de vida, que são o Dudu Godoy, co-presidente do Conselho Superior da ABMN e VP executivo do Public Sector da Dentsu Aegis. Também trazemos o prazer do Mauro Madruga, que é o presidente da ABMN, superintendente de comunicação e marketing da Unimed Rio, e o Tomás Naves, que também é co-presidente do Conselho Superior da ABMN e diretor comercial e marketing da TV Record Rio. Então veja o nível legal que a gente trouxe aqui para vocês, um nível altíssimo para discutir pessoas que estão diretamente no mercado para falar dessa relação. E essa nossa webinar hoje vai ter 4 blocos, tá? Que serão diretamente associados a esse processo de crise que a gente está passando. O primeiro movimento é a pré-crise, né, que a gente vai chamar aqui a vida é um rio longo e calmo, mas esse rio longo e calmo, ele vai passar por uma crise. Que crise é essa? Que características dessa crise a gente está passando? Um terceiro momento, a onda de choque, a chamada pós-crise. E em terceiro movimento, a gente tem também os chamados novos comportamentos e oportunidades. Qual é o objetivo desse nosso trabalho? É falar do todo o processo da crise e, principalmente, como a gente pode superar através de inteligência, através de estratégia e através de pensamento. Vamos aqui chamar os nossos convidados, Dudu, Mauro e Tomás. Muito obrigado pela participação de vocês. É fundamental, a universidade necessita não só de teoria, mas a prática que vocês fazem, a relação que vocês têm com o mercado, para nos ensinar, nos apresentar a expertise que vocês têm nesse processo. Vamos começando agora com o Dudu, né? Depois do Dudu a gente fala com o Mauro e depois com o Tomás. Vamos lá, Dudu. Como é que você pensa sobre essa questão da pré-crise? Quais são as expectativas e qual a sua relação em relação a esse processo? Por favor. É um prazer estar com você aqui. É um prazer pelo convite, obrigado pelo convite, prazer estar acompanhado do Mauro e do Tomás e de vocês todos, e a audiência soube que é bastante expressiva, né? Então eu trouxe para vocês aqui, primeira fase aqui, bem rapidamente, sobre pré-crise, que são as coisas que estavam acontecendo, e depois o pós-crise eu trago aqui para vocês na segunda fase, ou na terceira fase do nosso bloco aqui, que é uma pesquisa, um estudo, na verdade, inédito do setor de comunicação e junto com as marcas, e também trago a oportunidade. Mas nesse primeiro bloco, né, vamos falar sobre como as coisas estavam, que o chamado normal, né, que depois nós vamos falar do novo normal, né, porque nunca será igual, a vida do mundo não será igual. Na pré-crise, vou dizer para vocês, existia uma normalidade do consumidor como referência com relação às suas marcas. Essa relação era múltipla, né, sob o contexto a exemplo de OH, por exemplo, que é a mídia exterior, em que as pessoas estavam nos aeroportos, estavam nas vias públicas, as pessoas estavam nas suas redes sociais de forma não tão dinâmica sobre o aspecto de e-commerce, as pessoas não estavam ligadas no processo da convivência em casa como referência de trabalho, muito pouco, né? Eu sou presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, representa mais de 6 mil agências, e você vê que nessa relação de trabalho tínhamos um nível de teletrabalho, são processos, né, para que você trabalhe em casa, na ordem de 5%. Isso é muito insignificante no nosso
ponto de trabalho que é a comunicação, que não necessariamente você precisa estar fisicamente no local para pensar, para criar e fazer planos de mídia, estratégia, etc. Mesmo assim, nós das agências de publicidade estávamos nas agências de publicidade. Eu sou vice-presidente da Dentsu Aegis Network, o terceiro maior grupo de comunicação do mundo, principalmente na Ásia, né, que eles são muito fortes na Ásia. Nós tínhamos, em teletrabalho, também correspondia a 5% na pré-crise. Trabalhávamos nas agências especificamente, em todas as suas cidades, são 153 países. Isso traz para você uma dinâmica diferente de relacionamento, de transporte, no sentido também de ser impactado pelas mídias exteriores. A própria conceito de TV aberta, TV fechada, o conceito de você ter o consumo da mídia era completamente diferente. Era o normal que a gente conhecia, que você consumia os streamings, que representava também uma fatia muito pequena, em crescimento, tudo bem, concordamos que estava acontecendo no mundo um crescimento dos streamings, logicamente que isso relacionado à tecnologia, porque a tecnologia tem que acompanhar o streaming, como, por exemplo, o 5G, que não chegou no Brasil ainda efetivamente, que chegou no Brasil, e você tem todas as dificuldades em tecnologia. Então, o pré-crise era uma normalidade desses problemas, não chamado triviais, não, mas dos problemas que vai desde do relacionamento interpessoal, dos relacionamentos, como que se relaciona com as marcas, as prateleiras, né, dos supermercados, e como que você põe nas glôndulas, não, e cada marca, cada produto nas suas especularidades. Então, você tem aí uma série de normalidades que a gente acompanha na vida normal. A crise sempre existiu. Nós acompanhamos aí, no nosso últimos anos, aí, nós acompanhamos uma crise de Collor em 89, né, que não existia internet, não tinha nada, 50 mil reais no bolso de todo mundo. Eu sou dessa fase, estava exatamente começando, já tinha acabado de me formar, já tinha um pouquinho de anos de formatura, e acaba tendo uma crise violenta, como foi a crise econômica do Collor. E assim foram várias outras crises que fomos acompanhando ao longo do tempo. Na vivência pessoal foi dessas crises todas que nós tivemos aqui. Logicamente que antes de 89 e de 90, 91, da crise do Collor, nós tivemos outras crises, né? Então, assim, o fato do relacionamento humano em relação às marcas, aos serviços, as crises sempre aconteceram. E sempre vão acontecer, inevitavelmente. Estamos falando aí da crise de 29, estamos falando e aí fica um pouco da história e não da vivência. Eu queria passar agora da próxima fase. Eu acredito que essa crise é uma crise sempre, todas as crises, depois da crise, seremos sempre diferentes e teremos outros desafios. Deixo para o próximo bloco aí para falar sobre as oportunidades. Bom, prazer estar aqui com vocês, prazer poder conversar um pouco mais sobre isso. Essa conversa já é quase que uma rotina nossa, enfim, hoje em dia não se fala em outra coisa além disso. Eu gostaria de frisar uma coisa que o Dudu muito bem colocou, que na verdade crise, e aí se a gente for falar um pouco até na parte do mercado de comunicação, crise a gente sempre viveu. Antes da pandemia a gente discutia como sair da crise. Antes de discutir como sair da crise, a gente discutia como sair da crise que viria, enfim. Só que ninguém esperava que viesse uma tão forte e num espaço tão curto de tempo. Exatamente quando a gente falava em recuperação, se iniciou aí um processo e não que gera dentro do mercado de comunicação toda uma reflexão, toda uma forma de se reposicionar ou de se ressignificar, que, enfim, a gente não passava isso pela cabeça. A gente nunca aprendeu tanto em tão pouco tempo. Na verdade, a gente já tinha crise de conteúdo, hoje a gente tem de forma, de veículo, de conteúdo, enfim, juntou tudo numa coisa só. É lógico que esses aprendizados, por mais que eles deixem, essas crises, por mais que eles deixem sequelas, também trazem um aprendizado muito grande. Eu acho que, assim,
acredito que funcionou, e as empresas, de uma forma geral, a gente vai falar um pouco mais disso à frente também, no momento, elas estão, se já vinham se reinventando, agora elas estão fazendo isso num momento muito mais rápido. Algumas empresas se viram no meio desse turbilhão, eu posso passar até por uma experiência própria, falar por uma experiência própria. A gente lá na Unimed, eu já comentei isso com o Tomás, com o Dudu, eu acho que nem a gente sabia que era tão digital quanto somos, na verdade, porque hoje a gente tem 98% da empresa em home office. Já vínhamos discutindo a questão do home office há algum tempo, mas de algum momento isso foi quase que obrigatório, e a comunicação, de uma forma geral, passa por isso. As empresas hoje elas estão tentando entender como se posicionar, como exatamente ter esse olhar futuro, mas eu acredito que aconteceu uma coisa muito interessante, que já vinha no pré-crise, mas que agora acelerou, que é uma aproximação ainda maior da empresa com o consumidor. É a empatia que toda essa crise gera. Isso é do ser humano. Quando todo mundo está numa situação ruim, aí não só o cidadão, mas a empresa, a corporação, a tendência é que se aproximem. Isso a gente vê de uma forma muito, muito clara. Acredito que a forma de se comunicar a partir daqui não vai ser a mesma. Acredito que a gente ainda vai falar isso para frente, mas acredito que as empresas elas vão ter um outro tipo de discurso, como já estão tendo, um discurso menos trivial, um discurso com mais essência, com mais conteúdo, e aí eu vejo, como tudo, uma grande oportunidade. A gente sempre fala que nas crises surgem também as grandes oportunidades. E eu entendo que essa realmente já trouxe aí alguns insights fantásticos, não só para o mundo corporativo, mas para o mercado de comunicação de uma forma geral. Acho que vamos sair muito mais maduros disso tudo. Enfim, entendo que essa crise, eu brincava há pouco tempo, alguns dias, falando com um amigo nosso, profissional de mercado, que trabalha num segmento bem complexo também. Eu, enfim, trabalho na área de saúde, imagina o que é o olho do furacão nesse momento, mas ele trabalha num segmento bem complexo e com uma estrutura grande de gerenciamento de crise, e eu brincava com ele, falava, a gente está há tanto tempo em crise que daqui a pouco a gente vai ter que ter uma estrutura de gerenciamento de rotina, porque a gente já não sabe nem mais lidar com uma rotina. A gente lida com crise atrás de crise, e isso faz com que a gente também consiga crescer de uma forma muito rápida. Então, enfim, eu acho que é isso que a gente vinha fazendo, a gente vai ter tá passando por esse momento aí de novas oportunidades, de novos estudos. Nunca se produziu tanto, como eu falei, em relação a estudos. O Dudu mesmo vai trazer um hoje para a gente aqui. Então, eu acho que isso a gente só tem que ter esse cuidado para conseguir absorver ao máximo isso. E aí, muito em cima do nosso público, aí, principalmente a academia que está nos assistindo, também observar essa oportunidade para poder, de uma forma mais rápida, se engajar nessas oportunidades, porque as empresas vão mudar e vão procurar profissionais diferentes. Então, quem está buscando essa entrada no mercado, é fundamental que também acompanhe isso muito de perto e tente entender esses movimentos que estão acontecendo, porque, com certeza, consegue, nesse momento, ter uma oportunidade de sair à frente. Tomás, vou passar a bola aí para você. Bom, primeiro, obrigado aí pela nossa audiência aí, os alunos que estão nos assistindo. Eu acredito muito que, nisso que o Mauro falou, que nas grandes crises a gente acaba buscando as grandes oportunidades, né? Tem uma colocação no nosso mercado que o Dudu e o Mauro conhecem bem, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Eu adoro essa citação, porque eu acho que tem sempre oportunidade para a gente vender um lencinho, né? Então, para os alunos aí que estão nos assistindo, aí, quando o Dudu fala, por exemplo, da crise do Collor e tal, isso foi 90 ou 91, né, Dudu? 90, né? Então, eu estava... Fevereiro de 90. 90, exatamente. Fevereiro de 90. Eu estava com 20 e poucos anos, ou seja, talvez um pouquinho, a idade um pouco acima de quem está nos assistindo, e eu acho que essa coisa que o Guilherme colocou, quer dizer, essa ansiedade que essa audiência está vivendo hoje, acho que era uma coisa que a gente tinha que tentar trabalhar nessa nossa live,
que eu acho que ela é super importante para esse público, né? Eu acho que nós sempre tivemos o brasileiro, o executivo do Brasil em geral, inclusive, ele foi sempre muito avaliado, bem avaliado, porque o que se falava lá fora é que a gente conseguia trafegar bem em crise, né? Isso que o Dudu falou das várias crises que a gente vivenciou, o Mauro acabou de reforçar isso. E esse era um diferencial nosso, né? Quando a gente falava com executivos de multinacionais, os caras falavam, os executivos brasileiros são supervalorizados porque eles sabem trafegar com inflação, com crise, com problema, ou seja, muito mais do que nas economias estabilizadas, né? Nos países já mais avançados, né? Então, isso é um diferencial para vocês aí que estão nos ouvindo e que estão, nesse momento, né, começando aí a entrar no mercado. Eu acho que não deixar se, de repente, infiltrar muito com essas questões, sabe? Eu acho que estar preocupado, estar conectado na live aí que a faculdade colocou hoje é super importante, estar antenado para o que está acontecendo, mas não deixar isso contaminar, entendeu? Quer dizer, começar, largar a tua vida profissional já se deixando contaminar, isso não é interessante. Essa é a minha humilde opinião, né? Eu acredito muito na visão positiva e otimista das coisas, né? Eu acho que a gente sempre tem como enxergar as coisas por um lado bom, né? Mesmo nos piores cenários, né? E sempre procurei fazer isso. Sempre procurei enxergar o lado positivo de uma coisa que parecia ser uma coisa ruim ou complicada, né? Um dia eu estava vendo o Sérgio Malandro, os humoristas, para mim, são caras que ensinam muito para a gente. Eles levam a vida de um jeito diferente do nosso, né? E ele falava uma coisa, quer dizer, não, nós estamos em quarentena. Nós não estamos em quarentena. Quem está em quarentena é quem está hospitalizado, né? Quem pegou a Covid, é quem está sofrendo no hospital. Não estamos em quarentena, né? O Mauro está em quarentena. Olha esse backdrop do Mauro aí atrás. Quer dizer, não estamos em quarentena, nós estamos vivendo de uma maneira diferente, né? O home office, por exemplo, ele trouxe para a gente uma oportunidade diferente, por exemplo, das empresas começarem a olhar para os seus recursos, né? Então, como é que a empresa hoje vai desconfiar de um funcionário em que 92% da capacidade e a força do Mauro está em casa? Quer dizer, o nível de confiabilidade das companhias, dos seus executivos, dos seus recursos, vai ter que ser automaticamente ampliada, né? Porque as pessoas, em tese, elas não têm mais aquele controle, né? Não tem mais ninguém ali naquele curral, no escritório, onde você está vendo se o cara está ali mexendo na rede social, né? Nós, durante muitos anos, os últimos anos, estávamos preocupados se as pessoas estavam no Facebook, se as pessoas estavam no Instagram, qual era o nível, né, de timesheet, né, do que o cara estava dedicando à companhia, que paga o salário dele. Quer dizer, nós vamos passar por um processo de mudanças estruturais, humanas, comportamentais, muito grandes. Mas eu acredito muito que, para vocês aí que estão nesse momento aí ansiosos, que toda crise vai gerar um monte de oportunidade. Um monte de oportunidade. Esse próprio processo que nós estamos vivendo aqui agora, de fazer uma live como essa, né? Colocando pessoas gabaritadas como o Dudu, como o Mauro, como os nossos professores da UVA, era mais difícil no passado, né? Nós tínhamos, às vezes, que nos deslocar, nós tínhamos que pegar avião, nós tínhamos que, de repente, sair do escritório, e a companhia, de repente, não ia deixar, porque você está saindo do escritório para ir lá para uma faculdade. Então, eu acho que esse novo momento, esse novo normal, que o Dudu vai falar um pouco mais para frente, vai gerar também uma série de novas oportunidades, né? As formas de se reunir vão ser redefinidas, né? Quantas e quantas vezes Dudu, que tinha escritórios fora do Rio, São Paulo, Brasília, tinha que pegar um avião para poder chegar e fazer uma reunião de 1 hora em São Paulo, né? E ficava longe da família, não conseguia voltar, não conseguia pegar o avião. Quer dizer, nós vamos enxergar agora várias formas diferentes de estarmos juntos uns com os outros, de vivenciar o processo das empresas, segmentos que vão diminuir de importância, vão perder, outros vão crescer. Então, eu acho que, para essa nossa audiência aí, eu queria dar uma crise de ânimo em vocês. Eu acho que vão ter
várias oportunidades aí que a universidade certamente vai poder sinalizar para vocês, para que vocês tenham um futuro brilhante. Agora, dedicação e talento, né? Isso é uma coisa que não vai mudar com crise nenhuma. Vamos lá, Mauro. As suas considerações, por favor. Bom, que crise é essa? Vamos lá. Vamos tentar responder essa pergunta. Eu acho que a gente ainda está, como eu falei, aprendendo um pouco sobre essa crise. É uma crise diferente de tudo que a gente já viveu. Como eu falei, ela, na verdade, ela acelerou todo um processo que as empresas vinham planejando ter a médio e longo prazo. Tá? A gente tem toda aí uma questão, e aí não é só uma crise de comunicação ou uma crise de corporativa, enfim, é uma crise de posicionamento, é uma crise de identidade até. Vamos colocar assim, as empresas estão buscando uma posição, buscando um lugar junto ao consumidor. Elas estão, enfim, algumas com tentativas, erros e acertos, outras já que vinham trilhando esse caminho há mais tempo, com mais facilidade, mas ela é uma crise que, na verdade, colocou tudo em jogo. A gente está junto e aí fazendo uma analogia com o pessoal que está nos assistindo, a gente está aprendendo nesse momento, com toda a nossa experiência, enfim, não que seja uma experiência de anos, vamos dizer, mas que a gente está aprendendo também a cada dia. Bom, vamos lá. Eu acho que o Mauro tocou num ponto super importante. Essa questão o primeiro impacto da crise, eu acho que ele gera exatamente agora uma aceleração nesse processo que já vinha acontecendo nas grandes corporações, nas grandes companhias, que era a quase obrigatoriedade, né, na busca e na apresentação de um propósito. Né? A gente vinha discutindo isso junto ao mercado de agências, junto aos grandes anunciantes, e eu acho que a crise, de alguma maneira, ela contribui com uma aceleração nessa direção. Né? E a gente viu isso de maneira clara, né? A gente viu isso de maneira prática, né, acontecendo. Companhias que mudaram, né, os produtos, né, na sua linha de produção. Né? Eu vi a L'Oréal, por exemplo, deixando de produzir shampoo, condicionador, tintura para produzir álcool gel. Né? Isso deve ter sido super importante, né, para a percepção da marca L'Oréal no Brasil, quando ela, num determinado momento, deixa de produzir o produto que é o produto core business para produzir álcool gel para distribuir para as comunidades. Né? Aliás, parabéns aí para a presidente da L'Oréal, que é uma mulher, está fazendo um trabalho brilhante. E você vê que como é que uma crise faz com que companhias tenham esse tipo de atitude. Né? E você vê, por exemplo, o trabalho... eu sempre fui muito ligado nessa questão do terceiro setor, na questão do social, né? Mas você vê como isso ganhou peso, como isso ganhou força, porque as pessoas, de alguma maneira, elas se viram também meio que encurraladas. Né? Algumas comunidades aqui, a maioria de nós aqui somos do Rio de Janeiro, as nossas comunidades corriam um sério risco, né? Mesmo na quarentena, porque a gente sabe que a quarentena numa comunidade é mais difícil, né? A ocupação por metro quadrado é muito grande, enfim, e você via vários e vários bairros preocupados com o entorno, preocupados com essas comunidades, preocupados em ajudar, né? Para que aquilo que aquele problema na sua vizinhança não chegasse em você, né? Quer dizer, então eu acho que essa coisa da preocupação com o próximo, né? É uma coisa que às vezes alguns de nós humanos esquecem, né? Ela foi muito reforçada nesse momento, né? Eu senti também uma aceleração nesse processo da importância de olhar para a sua comunidade, para a comunidade onde você está inserido, né? Para o seu microambiente, várias e várias pessoas se preocupando com o seu comércio local, né? Porque
passou a depender do mercadinho, passou a depender da farmácia ali ao lado da sua casa, né? Então, essa cultura também do mercado local, do pequeno comerciante, né? Eu acho que é uma coisa que foi também um aprendizado e também vai ser um legado positivo, né, para muitos desses comerciantes. Eu estava vendo num estudo de uma universidade de Dublin, Trinity College, e eles falavam, por exemplo, também da importância que a gente passou a dar agora, né? Talvez o Mauro possa dar até uma pincelada no próximo bloco, se sobrar tempo, sobre a importância da saúde pública, né? Quer dizer, o Mauro falou aí agora do crescimento, quer dizer, talvez a corporação dele seja uma das poucas que passou meio incólume pelo problema, sobre a ótica da venda, né? Ninguém passou incólume, mas sobre a ótica dos números, né? Mas eu acho que dificilmente nós vamos ter, daqui para frente, né, um deputado que tenha capacidade de ir para uma votação para diminuir o investimento mínimo obrigatório, né? O Dudu conhece bem dessa parte da Constituição, foi um dos grandes apoiadores da Constituição. Quer dizer, você tem uma obrigatoriedade percentual da nossa arrecadação, que é obrigatória para a saúde pública, e nós vimos muitas e muitas vezes pessoas vetando, né, maiores investimentos para a saúde pública, né? E agora nós sentimos na pele isso, né? Isso veio agora com tudo, né? Então, nesse estudo que eu tive acesso, essa questão da comunidade, essa questão da importância da saúde pública, né? Eu acho que isso é um legado que essa crise vai deixar para a gente, sabe, Guilherme? Eu acho que vi muitas pessoas preocupadas, sabe, com idosos, sabe? Eu, desde pequeno, desde garoto, eu sempre tive um comportamento meio diferente, né? Porque eu ia para as festas, eu ia para os almoços de família e tal, e eu sempre estava do lado dos idosos, né? Geralmente, o jovem ele não dá muita atenção para o idoso, né? Eu dou até uma dica para quem está nos ouvindo aí, para a nossa audiência, se vocês puderem, enquanto tiverem idosos aí da família, idosos aí na faculdade, professores mais velhos, se vocês puderem encostar nesses caras, porque a sabedoria vem dos idosos, né? E eu sempre fiquei ali meio que de esponja ali dos idosos, né? E vi muita gente preocupando com morador de rua, né? Uma coisa que às vezes a gente também meio que passa batido por isso, né? Eu vi outro dia um cara fez uma invenção bacanérrima, que era um negócio super simples, que eu até contribuí, mandei fazer dei uma coluna de presente lá para uma área, que era um negócio para os caras poderem lavar a mão, porque o cara da de rua não tinha como lavar a mão. O cara não tem banheiro. Então, quer dizer, eu acho que a crise vai passar. Eu não acredito, próximos 15 dias, 30 dias, nós estamos vivendo esse novo normal, mas acho também que a crise vai deixar um legado humano muito interessante para todos nós. Dudu Godoy, por favor, as suas considerações. Tá. Eu queria só ver se eu posso compartilhar aqui uma parte, vou dividir em duas partes. A gente ia para o terceiro bloco para fazer a apresentação, mas eu vou pedir a primeira, vou compartilhar aqui a apresentação. Pode ser, Armando? Tá, vamos. Tá vendo aí? Ok. Eu queria apresentar para você, enriquecer aqui o debate, um estudo inédito de uma das empresas do grupo Dentsu Aegis Network, que é a NBS, que é a No Bullshit, fez um estudo, num olhar do mundo sobre esse novo momento, né? Através de um estudo relacionado com fontes como a própria Dentsu Aegis. Aqui, logicamente, que levamos aqui aos 155 profissionais de marketing sênior e clientes potenciais de toda a Dentsu Aegis Network na China, onde foi o epicentro da epidemia, que essas pessoas estavam pensando, agindo, como que elas encaram esse novo momento, né? Diversos estudos de pesquisa interna e um social listening aplicado nos dias 16 de março a 15 de abril. Nós tivemos iniciando esse estudo, né, para você ter uma ideia, né, as marcas não podem se dar ao luxo de parar. Esse é um conceito de que nós não podemos, em crise ou
não crise, independente de que crise for, né? Porque, primeiro, a discussão sobre crise é uma discussão acadêmica interessante e no mundo dos negócios também, que a gente resume em dizer crise, que, na verdade, é um aspecto novo na sociedade, né? Então, eu digo, quando você tem uma guerra mundial, é uma crise, mas depende do ponto de vista de onde você está, que lugar do planeta você está. Logicamente, se você está na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial teve um impacto em você diferente do quem está no Brasil, né? Quer dizer, mesmo o 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, foi uma crise, foi a repercussão econômica daquilo. O que é uma crise? É o fato, um ato, só que depende do ponto de vista que você está. Do ponto de vista de marca, né, e o de impacto, não importa o tamanho da crise ou que crise que seja, o que importa é você se relacionar com o seu consumidor. A marca precisa se relacionar com o seu consumidor. Esquecer disso é ter o fim da sua própria marca. Independente se essa marca ela é o produto em si, que é palpável, ou serviço, ou a própria marca individual, de pessoas, né? Como, por exemplo, os governantes, independente de que posição você está. Se você deixar de se relacionar através da comunicação em si, seja ela em redes sociais ou não importa, mas você está se relacionando, é o que importa. Esse é o objetivo. Lógico que o estudo da Kantar, não sei se vocês já acompanharam, a Kantar fez um estudo que leva nós pincelamos só 3 pontos aqui, que 87% dos entrevistados concordam completamente que as marcas devem comunicar principalmente os seus esforços para enfrentar a situação e sobre como podem ser úteis nesse novo no dia a dia. 80% concorda que as empresas devem evitar explorar a situação do coronavírus para promover suas marcas. O problema é como, que forma que eu devo fazer isso. As pessoas esperam que as marcas ajam com responsabilidade, ajudem a população local, respeitem seus colaboradores e, principalmente, possam entregar algo com valor real, sem oportunismo. Porque a probabilidade de nós cairmos no oportunismo e na relação entre eu estou dando isso, mas eu quero isso em troca, isso pode ser o fim de uma marca que tem se investido ao longo dos anos e, nesse momento, ela pode perder a sua relevância. Eu estou passando rápido por conta do tempo, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou deixar esse estudo, que ele é público, com o professor. Para construir o amanhã, em vez de ficar se preparando para quando o normal voltar, é preciso entender que o mundo nunca mais será o mesmo. Essa percepção, e não é só percepção, mas essa realidade, e que a crise, independente do tamanho e de que posição você está, em que posição até geograficamente, às vezes na posição economicamente, você precisa saber que não será igual e nunca será mais igual do que foi ontem, será amanhã. A aceleração de algumas mudanças de comportamento se tornar um novo padrão, o chamado Next Normal. E entender os novos papéis das marcas do novo padrão é um desafio e uma oportunidade. Eu acho que aí é o momento que é esse novo padrão. Esse novo padrão, na verdade, é uma adaptação. Nós vamos ter que se adaptar, se transformar, e para se adaptar eu preciso conhecer o ambiente em que estou. Se você é um profissional ou um futuro profissional, em que momento, que momento que eu estou? Eu estou no momento de aprender, estou no momento de, além de aprender, estou no momento de me capacitar. E como que eu vou me capacitar? Em que momento eu vou me capacitar? No que eu vou me capacitar? Quais são as oportunidades que estou vendo que eu posso me capacitar? O entendimento da capacidade significa da oportunidade. Porque a capacidade, tecnicamente, você pode estar muito preparado,
Só que a oportunidade está passando do lado, porque você teve capacidade, se capacitou para tal coisa, e a sociedade, ou o trabalho, ou a vida está precisando de outra coisa. Então, é importante nesse momento para vocês aprender ou tentar descobrir, e tentar significa a vida tentativa mesmo do dia a dia, é saber aonde que eu estou e em que oportunidades está passando e quais são as ferramentas que eu preciso para me capacitar. Depois, num segundo momento, o legado de valor sobre o seu valor pessoal da coletividade. Em onde que eu estou? A minha colaboração. O que eu estou fazendo como ser humano na minha comunidade, no meu dia a dia, como que eu me relaciono com as coisas, com a minha família, etc., que isso me dá forças também para entender a minha capacidade técnica profissional. Porque ir atrás da capacidade técnica profissional e esquecer da sua capacidade de relacionamento interpessoal, pode ser que isso seja descasado, que hoje a vida e o empresarial e pessoal está muito unida. Na minha época, como eu fiz pedagogia, não se tinha, na época, a inteligência emocional, não se falava de inteligência emocional. Na década de 80, começou-se a discutir a inteligência emocional, para depois ela ir para as empresas. Antes, 1 mais 1 era 2. Você fazia o papel do racional, a inteligência racional. Quem era bom aluno era aquele que acertava que 2 mais 2 é 4. E ele tirava 10. Hoje, a inteligência emocional já não leva para esse caminho, que é você entender o ambiente, você entender o relacionamento que você está hoje. Essa é a primeira fase, depois eu queria parar de compartilhar aqui para voltar na terceira fase, para a gente discutir um pouco esse padrão, novo padrão, legado de valores, etc. Gente, as perguntas estão bombando, se eu falar uma expressão, aí tem bastante coisa para a gente discutir, várias perguntas, algumas específicas para cada ramo que vocês trabalham, mas algumas mais gerais. Ao final, a gente vai compartilhar essas perguntas e escolher as melhores. Vamos começar agora com o Tomás, beleza? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente podia começar falando sobre consumo, né? Hoje eu vi também, a gente já teve um shopping aqui da Aliança em Caxias, né? Já abriu hoje, com algumas limitações, uma série de limitações, distanciamento social, várias obrigações sanitárias, né? Que foram impostas ao segmento. Então, nós vamos ver realmente daqui para frente um comportamento diferente no comércio como um todo, né? Até algumas coisas que eu acho que podem até ser interessantes, serem até melhores, né? Sob o ponto de vista do consumidor, né? Eu trabalhei 10 anos na indústria de varejo, trabalhei com o Zé Isaac Pérez no Grupo Multiplan, e o Pérez é um cara muito, muito preocupado com essa questão da manutenção, da higiene, da limpeza, né? do asseio realmente do empreendimento, e a gente via em alguns competidores, não vou citar nome aqui, para não ser deselegante, mas a gente via isso em alguns competidores sendo feito de maneira diferente, né? Acho que isso hoje, de alguma maneira, vai trazer essa obrigatoriedade, principalmente se ela for legislada, né? Essa obrigatoriedade da questão da limpeza, da disponibilização de álcool gel, ou seja, do cuidado com as dependências. Eu acho que, de alguma maneira, isso vai trazer isso para um nivelamento mais interessante para o consumidor, né? O que é bom, né? A gente começa a ver, quer dizer, impactos positivos, né, pós-crise para o consumidor, né? Acho que a gente tem também a questão também do menos é mais, né? Entrou alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas já desligou já. Entrou alguma coisa aqui no escritório que eu não sei o que é, Armando, perdoe. E eu acho que essa coisa também já ainda no consumo, Guilherme, que é a questão da consciência, né? A consciência do consumo, eu acho também que é uma coisa que a gente vai vivenciar agora nesse pós-crise, né? A gente viu muito meme aí em cima da questão
né, de que as roupas estavam reclamando, né, as roupas nos seus closets aí reclamando, não estarem sendo acessadas, né? Talvez a gente perceba, né, que a gente não precisa de tanta coisa, né, para ser feliz, né? Então, às vezes essas oportunidades de viver de maneira diferente, né, fazem com que a gente comece a olhar o mundo de maneira diferente, né? Olhar metodologias, manias, né, hábitos, né, de maneira diferente, né? O questionamento ele é super saudável. O meu avô ele dizia uma frase super interessante que era: o hábito é a segunda natureza, né? O que significa o hábito é a segunda natureza? A gente, quando se habitua a fazer uma coisa... Desculpa aí, audiência. Isso. O meu avô dizia uma coisa interessante, Guilherme, que era: o hábito é a segunda natureza, né? O que significa o hábito é a segunda natureza? A gente, quando se habitua a fazer uma coisa de uma maneira, a gente acaba fazendo aquilo da mesma maneira. Então, a nossa sociedade, principalmente o Brasil, ele de alguma maneira ele seguia muito o capitalismo, né, americano. Eu ouvi isso muito ao longo da minha infância, da minha juventude. E eu até em alguns momentos, quando eu trabalhei muito na indústria de shopping, ia muito aos Estados Unidos e tal. Depois eu falei, cara, eu quero começar a ver um pouco de Europa, né? Quero conhecer um pouco de história e tal. Então você começa a ver também as diferenças culturais, né? A coisa do consumo, né, da América é realmente uma coisa que nos influenciou muito, né? E talvez agora, com a crise, a gente possa enxergar, né, o consumo, o comércio de uma maneira diferente, né? Eu tenho um filho de 18 anos que é muito interessante, né, o comportamento. Ele é um cara assim que eu falo: filho, tá precisando de alguma coisa? Ele fala: não precisa nada. Se depender dele, ele tem 2 chinelos e 3 camisetas para ele e tá tudo certo, entendeu? Quando as camisetas vão ficando velhas, ele pega as 3 camisetas, compra 3 camisetas novas e isso é o dele, né? O pessoal que me conhece aí, Dudu e Mauro, eu sempre gostei de carro diferente, tal, carro importado. Uma coisa que na minha geração sonhei muito com isso, né? Depois, quando eu tive a oportunidade, eu pude acessar. E aí um dia eu cheguei para ele e falei: filhão, você quer que eu deixe algum dos meus carros para você? Ele falou: não, pai, não quero não. Eu falei: você não quer que eu deixe um dos meus carros? Não, não quero. Eu quero um Honda Civic velho. Quando eu fizer 18 anos, você compra bem um Honda Civic velho. Então, quer dizer, eu acho que essa nova geração, que já vinha, né, um pouco nessa vibe, né, de menos consumo, né, mais consciência, mais o ser do que o ter, né? Eu acho que a crise ela vai impulsionar um pouco isso também, né, na minha leitura. E para finalizar e passar para não estourar o tempo aqui, eu acho que uma coisa que vale também, Guilherme, também nessa crise, né, aí você pediu para colocar um pouquinho dentro do segmento de atuação onde eu estou, que é a televisão, né? Durante algum tempo aí, os últimos 2, 3 anos, a gente ouvia muitas pessoas dizendo: porque a televisão vai acabar, né? A internet destrói a televisão. Isso é uma besteira, né? Pessoas que não entendem do negócio, às vezes falam pelos cotovelos, né? O que a gente viu foi um incremento absurdo na audiência da televisão, né? Quer dizer, a Covid, para nós, ela foi também, como para o segmento do Mauro, ela foi super interessante, quer dizer, nós incrementamos os números, né? Tem aí um publicitário aí que pode falar, se for o caso, aí depois. Quer dizer, a gente entregou mais audiência para todo mundo, a gente teve o Brasil conectado. A questão do jornalismo verdade, né? que é uma premissa da nossa companhia, da Record, é uma coisa que veio, as pesquisas estão indicando a gente conseguindo crescimentos absurdos nos nossos números do jornalismo do Jornal da Record, porque a gente realmente tem uma vantagem em relação ao mundo virtual com relação às fake news, né? O nível de densidade, profundidade com que o nosso corpo jornalístico busca a notícia verdadeira, né? Vem dando um endorsement muito grande para a nossa marca e que joga isso para o branding, né? E, por último, a questão do comportamento jovem, né? Que foi também uma oportunidade da crise, né? Eu sempre dizia dentro da empresa que eu acho que a gente tem perdido um público jovem por falta de conteúdo adequado a esse público, e não porque o jovem não gosta de televisão, né? Eu brinco sempre aqui, faço uma analogia com esse meu filho, que ele fica o tempo todo no computador ou no celular, né? Mas quando tem jogo do Mengão, ele acorda de manhã e fala: pai, hoje tem jogo do Mengão, nós vamos ver no telão ou nós vamos ver na sala de TV? Ou seja, ele nunca me chamou para ver no celular. Quando o conteúdo o atrai, ele quer ver na tela grande, né? E aí a gente viu um fenômeno até da concorrente, né, para não citar o nome da concorrente aqui,
que foi um reality, né, que aconteceu no período da pandemia, e que eu vi meu filho, que tem aula 8 horas da manhã, ficar acordado até 2 horas da manhã para ver um reality. Porque eles estavam em casa e esse reality acabou atraindo o público jovem, né, porque eles colocaram vários influencers e tal, e esse reality da concorrente trouxe um público jovem para a televisão de volta, né? Então, deixando aqui para essa nossa audiência aí, muitos, né, dos nossos ouvintes são, como você bem colocou, de publicidade, propaganda, né, de jornalismo, né? Essa questão do jovem na TV na minha leitura, é uma oportunidade. Eu acho que o dia que a gente pegar o conteúdo e colocar na TV, nós temos o jovem de volta. Nós levantamos aqui, eu vou compartilhar novamente e vou levar para vocês aqui o estudo nós levantamos aqui, para vocês terem um comportamento, mapeamos 12 comportamentos sobre o levantamento que fizemos nesse estudo, né? Um mundo com menos contato, né? Esse será o grande momento da nossa cultura, falando aí em cultura, falando em hábitos, falando em relações aqui, até por coincidência aqui lá, o estímulo de novos hábitos, como que nós vamos aprender a se relacionar após o coronavírus, como que isso será o nosso dia a dia. É um levantamento bastante extenso, mas ele tem todos os 12 aqui que eu vou mostrar para vocês, tem uma oportunidade, né, que é entender como as marcas podem rever os seus espaços, mídias e comunicação nesse contexto, como retratar essa causa, né? Como que eu tenho essa relação, como que eu facilito a vida através desses novos hábitos. Por exemplo, como que eu vou reprogramar os corredores de supermercado, por exemplo, como que eu vou estabelecer relações no meu estabelecimento, como que eu posso migrar do e-commerce para o local, a venda local, e como que eu posso fazer isso através dos dois sistemas, né? Como que eu posso incrementar o meu ambiente de trabalho nesse fator de consumo. O outro ponto é o consumismo revisado, um pouco o que o Tomás estava dizendo, quer dizer, como que eu vou entender essa oportunidade de como que eu vou me relacionar com algumas coisas que eu não relacionava antes, como que eu vou comprar, como que eu vivi sem determinadas coisas, será que eu vou viver com essas mesmas coisas ou eu vou fazer mudanças? Essas mudanças de hábitos do consumidor entendendo essas mudanças de hábito, é que eu vou me adaptar ao meu ambiente de trabalho. E eu vou me restringir aqui ao ambiente de trabalho, porque estamos falando em estudo, em universidade e tudo mais, e são futuros profissionais. Como que eu entendo isso? Como que eu estudo isso? É fundamental vocês estudarem como que é essa mudança de hábito, para você estabelecer uma relação futura de trabalho. As novas formas de trabalho. Então, por exemplo, as novas formas de trabalho é o que mais está pegando, que é a procura do trabalho e teletrabalho. Quer dizer, será que eu estou me adaptado? Como foi a minha vida em teletrabalho? Como foi a minha vida em teleconferência? Né? Porque essas realidades são muito diferentes uma das outras. Para você ter uma ideia, há 3 anos eu dou aula na George Washington University, através de um programa chamado Comunicação Pública. Eu sou mestre em Comunicação Pública e dou aula na George Washington University, na Universidade de Washington, e faço isso através de uma plataforma da própria universidade. Eu tenho 23 alunos da América Latina. Eu dou aula para a América Latina sobre comunicação pública. Para você ter uma ideia, estava todo feliz dizendo, agora com essa crise vou bombar, porque eu já dava aula e a universidade já tinha um sistema de aula digital, que é através do sistema deles, etc. E vamos bem, vamos lá. O que acontece é que é uma nova realidade. Qual é a nova realidade? A realidade financeira.
O pagamento é em dólar, 80% dos alunos são da América Latina, e as inscrições que eram para ser feitas agora em maio, que era o meu módulo, que eu ia dar, os módulos são distribuídos em módulos lá, você paga por módulo. Dos 23 alunos, eu tive 6 inscrições. O módulo não será mais dado nesse momento de crise, vamos ter que esperar essa crise. Então, assim, são ambientes e relações que você precisa se adaptar. Você imaginar que eu estava todo preparado para dar aula e não vou dar mais aula. Não por questões digitais, não por questões simplesmente por uma questão econômica. As pessoas não têm mais dinheiro para pagar em dólar, porque o dólar estourou no mundo inteiro. No México, que a maioria são mexicanos, tem um número infinito de valores que do nosso dólar, por exemplo, está batendo no 6, o deles lá está batendo em 18 pesos por um dólar. É uma outra realidade. Que eu já ultrapassei, que eu ia falar nesse momento sobre ensino híbrido, né? Quem imaginava que a gente ia ter um ensino híbrido? Eu tenho um filho já e uma filha em universidade de medicina, por exemplo, ela está tendo aula digital, aula por distância. Agora, quando voltar, será que não vai ter esse momento que você possibilitaria a ter híbrido? O híbrido é uma coisa extremamente importante para você se relacionar. Agora, como que as marcas podem se adaptar ao ensino mais híbrido e buscar por conhecimento em conteúdo digital? Imagina o número de escolas e de ambientes, de oportunidade de professores que pode ampliar a sua capacidade de aula, em vez de você ter uma universidade, você pode ter 2 ou 3 universidades. Como é que isso poderia ser um ambiente de oportunidade para esses alunos? As lives com proximidade. As lives são as coisas mais interessantes que nós estamos vivendo hoje. Isso eu acho que vai ficar para tempos. Como que essas marcas podem se relacionar com essa produção desse conteúdo? Essas lives na casa dos artistas, nas casas das pessoas, o jornalismo, como que eu me relaciono, como que eu faço, como que eu entro numa entrevista com alguém muito importante através do digital. Antes era muito distante. Por que o jornalista não foi lá na casa do fulano, né? Ou entrevistou ele tete a tete? E as pessoas antes cobravam isso do jornalismo. Ele tinha uma referência de proximidade. Hoje isso mudou. A nossa emergência digital, né? Quantos e quantos homens e mulheres não se adaptaram ao mundo digital? E aí, se eu tenho várias pesquisas aqui, para você ter uma ideia, o app do Itaú cresceu mais ou menos 42% na pandemia, e principalmente na parte dos mais velhos, que começaram a adquirir o app para se relacionar com o banco. E-commerce, nem vou dizer, né, os deliveries vão ser uma realidade que não tem mais volta. Como que eu me adapto, como que eu faço, como que eu aproveito essa relação de e-commerce? Eu estou preparado para o e-commerce? Se eu não estou, como que eu vou ficar? Como que eu posso fazer com que a minha marca, a minha empresa, meu serviço, a minha loja no shopping pode ter uma relação de e-commerce, que estava tão distante, né? E principalmente relações da família, né? Como que nós temos a família? Como que nós se relacionamos com a família? Vocês todos podem perceber, as relações mudaram completamente. Você teve um olhar para dentro da família. Como que essas marcas vão se relacionar ou ser inserida no contexto familiar? Como que eu entro na casa das pessoas agora? Porque eu defino quem é o público que está no telão hoje, que antes eu estava começando a definir, como o próprio Tomás disse, o telão, a grande tela, que público que é esse? Eu estava indo pelo caminho do público mais velho, o jovem não estava na telona. Será que é assim? Será que vai ser assim nos próximos passos? Essa telona só terá gente mais velha? Eu creio que não. Esses hábitos mudaram. E tudo isso nós temos que estar muito, muito, muito atento a isso. Eu já falei sobre a campanha do Itaú, e o Itaú mesmo já percebeu isso pelo aumento de apps na classe após 60 anos. Isso trouxe uma realidade completamente diferente. Eu não vou estender mais, já passei um pouco do meu
tempo, mas vou dizer para vocês que esse estudo está na íntegra disponível pelo Instagram da NBS, No Bullshit. É só você entrar no Instagram, NBS, e vocês vão ter esse estudo que já está postado lá e vocês podem adquirir. Que, na verdade, o que a gente vê, e é isso, assim, tá tudo, como eu falei antigamente... Ô, Mauro. Antes, oi. Ô, Mauro, para você se safar depois dessa do Dudu, eu, se fosse você, levava os alunos da UVA para esse lugar aí atrás, aí, brother. Você arrebenta o Dudu, brother. Mas isso aqui é cenário virtual. O aplicativo tem essas coisas, né? Na verdade, assim, eu queria levar até para o outro lado, e aí levando, enfim, dentro de tudo que a gente vem falando, na questão de se reinventar, as marcas, tudo, enfim, a gente vê aí coisas que efetivamente nunca mais serão as mesmas. Os próprios eventos de shows públicos e coisa e tal, eles vão voltar a acontecer em algum momento, mas eles não vão deixar mais de ter a plataforma digital, também jogando aquilo para um outro público. Isso vai ser quase que obrigatório. A gente vê o que o Tomás falou, essa revisão de gastos, não só das empresas, mas das pessoas também. Isso é uma coisa que a gente já vê hoje dentro da empresa. Eu não acredito num formato 100% home office, mas acredito efetivamente num formato 70%, 80% home office. Eu acho que, enfim, as pessoas elas são muito mais por entrega do que efetivamente por presença, enfim. Isso eu tenho vivido lá, a gente tem fomentado muito isso. Eu só acho que a gente tem que ficar muito preocupado, dentro um pouco até do que o Dudu falou, vai sair na frente a empresa que tiver a percepção do que está acontecendo com o consumidor, como sempre foi, mas agora mais do que nunca. Os shoppings vão reabrir, e aí eu vou dar as minhas visões particulares, assim, o shopping vai reabrir, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter um boom de consumo. As pessoas estão muito mais ávidas por liberdade de ir e vir do que por comprar. Até porque, como o Tomás falou, elas já entenderam que não precisam de tanto. Elas talvez vão entrar no shopping muito mais para ir ao shopping, comprar um sorvete, coisa e tal, num primeiro momento, do que um boom efetivo de consumo, vamos dizer assim. Acho que com esse movimento, antes de entrar efetivamente na minha área, no meu segmento, acho que esse movimento, a gente está vendo aí muitas marcas fortes, marcas, enfim, que tinham uma presença forte aí no mercado consumidor, absolutamente quebrarem, falirem. Essas marcas vão deixar de existir. Isso é uma sacudida. Em compensação, vão surgir novas marcas. Várias novas marcas, eu acredito que vão surgir nos próximos 6 meses, 1 ano. Marcas já com propósito definido, marcas já adequadas a esse tipo de coisa, até porque aquelas grandes que em algum momento passaram por dificuldade a ponto de quebrar, essas não vão se recuperar mais. Eu posso dar um exemplo, e isso a gente discutia aí, Tomás, você brinca daqui do fundo, eu, na verdade, não estou no Rio, estou aqui em Búzios, e quem conhece Búzios, a Rua das Pedras está um troço da dó, entendeu? Hoje 70% das lojas lá não foram fechadas, elas foram entregues. Então você vê grandes marcas que saíram de lá, grandes marcas de roupa, como Farm, como outras, enfim, Reserva, e tal, que saíram de lá. Dificilmente essas marcas voltarão logo depois que essa pandemia acabar. O que vai acontecer ali? Novas marcas vão surgir. Talvez dali surja uma nova Farm, uma nova Reserva. Então, existe todo um mercado que vai brotar aí disso. Né? Isso é um ciclo, isso é natural. No segmento de saúde, eu não vou me estender muito, até para a gente poder aí também atender um pouco aí as dúvidas dos alunos. No segmento de saúde, a gente, na verdade, já vivia no Brasil um problema sério com relação à saúde pública, e as pessoas já tinham uma visão da importância da saúde suplementar, ou seja, do plano de saúde privado na vida delas. Hoje em dia, isso está ainda mais presente. Quando a gente fala que a gente acelerou, é lógico que muitos também, nessa percepção de que as pessoas mais do que nunca teriam essa preocupação e procurariam por esse tipo de serviço, mas não só isso, a gente tentou de alguma forma, por exemplo, eu tinha
previsto um aumento de tabela, um aumento na tabela de vendas que a gente recuou. Porque, assim, senão não é oportunidade, é oportunismo, entendeu? Então, a empresa também teve uma preocupação no sentido de, assim, como eu posso, nesse momento, atuar. É lógico que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade corporativa, e também, em nenhum momento, ninguém, estou falando isso aqui para vocês, em nenhum momento ninguém viu a gente divulgando esse tipo de coisa, mas internamente também existe essa preocupação, porque isso é a questão de isso é ter um propósito. Antigamente, quando a pessoa tinha em casa, e a gente via isso, tinha em casa um problema financeiro, ela cancelava o plano de saúde, mas mantinha a TV a cabo. Hoje em dia, os valores já se inverteram um pouco, entendeu? Então, existe uma preocupação maior do que é essencial. Eu acho que as empresas, e aí os atuais profissionais, os novos profissionais, a diferença vai estar exatamente na percepção, como cada um vai conseguir fazer essa leitura, como cada um vai conseguir entender e ler esse novo consumidor, e ler esse novo mercado. Aí vai estar o sucesso da comunicação, vai estar o sucesso da corporação, enfim. Eu sempre trabalhei e foquei muito nisso. Posso, assim, citar casos para vocês, pessoal, a própria Unimed, lá atrás, com um trabalho que a gente fez de reposicionamento de marca, é bem antigo isso, não todos vão lembrar, a gente lançou um posicionamento lá atrás que falava que o melhor plano de saúde é Viver, o segundo melhor é a Unimed. E isso, numa época, é lógico que existia uma técnica também aí, até porque naquele momento a gente não era nem o segundo, então de alguma forma eu já colocava como segundo, mas era a percepção que o consumidor tinha de que, assim, saúde era bem-estar. O que ele queria era o bem-estar, não era, ao contrário do que foi feito por outro plano de saúde lá atrás, a coisa da tecnologia, enfim. E aí não é crítica, mas é a percepção que o cliente tinha. Então, a marca que conseguir entender essa percepção, o profissional que conseguir ter essa leitura, esses vão sair na frente. Entendeu? Eu acho que esse é o grande lance, é o grande aprendizado disso. É como o Dudu falou, tudo mudou, mas mudou em que sentido? Quem é essa pessoa que eu estou falando agora? Não é a mesma. Eu não sou o mesmo em relação ao que era, ninguém de nós. Entendeu? Então, assim, essa percepção é que é fundamental para a empresa, essa percepção é que é fundamental para o consumidor, e aí existe um risco muito grande, e foi uma preocupação grande que a gente teve, a gente sempre, tanto o Dudu, Tomás, a gente conversa muito, troca isso, é aquilo que eu falei, de não... Uma coisa é você aproveitar a oportunidade, outra coisa é você ser oportunista. São coisas totalmente distintas, entendeu? A gente tem que aprender a ler, a gente tem que aprender a entender essa percepção, entender esse consumidor, até porque comunicação é empatia. Não existe comunicação, Dudu é um mestre nisso, sabe disso, entendeu? Assim, o princípio básico da comunicação é a empatia. E para gerar essa empatia, eu tenho que entender quem é esse consumidor, quem é esse mercado. Então, a gente está falando, querido, o seguinte, né? A gente está encerrando, já estamos no nosso limite de horário. Agradeço em nome da Casa da Comunicação, à Agência Criativa, ao Laboratório de Promoção e Eventos, a Criativa Imagem e Web e ao Media Lab pelo apoio que deram para a realização desse evento. Além, obviamente, da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, que todos os anos oferece conteúdo de qualidade para a formação dos alunos. Pessoal, foi muito legal. Agradeço imensamente esse processo, Mauro, Tomás e Dudu. Foi bem bacana. Espero que a gente consiga fazer isso novamente e retornar toda a nossa prática, correto? Forte abraço, agradece a todos a participação e até a próxima. Tchau, tchau.